vamos estudarmos hoje, falarmos algo da parte de Deus na carta Filipenses, capítulo 3, a carta da igreja de Filipe, né? Os Filipenses, cidade de Filipe, é onde que no capítulo 4, verso 13, tem um chavão muito conhecido, um versículo, quer dizer, que é usado como chavão muitas vezes, né? Em campanha aí, triunfalistas, ou até pregação triunfalistas, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Posso todas as coisas. Se não me engano, Filipenses capítulo 4, verso 13, que está escrito aí. Todos já acharam aí? Filipenses 4,13, é isso mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse versículo, ele é usado em muitas pregações, é tema de muitos estudos, amém? E de muitas aplicações também espirituais. E nós queremos falar um pouco desta carta, né? Da história um pouco que está por detrás deste versículo, né? O contexto que está por detrás dessa citação do apóstolo Paulo, porque é muito fácil falar, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí muitas vezes nas pregações as pessoas falam, né? Repete comigo, diga comigo, né? Posso todas as coisas. Mas nós vemos que isso aí, tirar este versículo do texto e criar um pretexto é fácil, né? E não só como esta passagem, mas muitas outras passagens também as pessoas têm esta mania de criar pretexto. Tira o versículo do texto, né? Não lê o que vem antes e nem lê o que vem depois. Aí as pessoas tiram ideias variáveis daquilo que significa, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí as pessoas pensam: não, eu posso ter riqueza, eu posso conquistar, eu posso vencer, eu posso ter o melhor casamento, eu posso ter o carro do ano, e começa a inventar um monte de anedota, né? De situações que não tem nada a ver com o texto, amém? Não tem nada a ver com a citação em si, que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele falou esta frase, quando ele falou este versículo. Então, nós vemos aqui, eu quero passar com vocês no capítulo 3, o versículo, deixa aberto aí, 12, mas antes disso eu quero até ler para vocês aqui, o propósito dessa carta, amém? Amém. Paulo estava em Roma, preso, numa prisão domiciliar, era uma perseguição religiosa, não era ainda uma perseguição política. Paulo estava preso em Roma, quando Paulo escreve aos Filipos. Essa igreja de Filipe, ou da cidade de Filipe, né? Que foi fundada, essa cidade foi fundada, está aqui, ó. Essa cidade foi fundada, deixa eu ver aqui, ela foi fundada pelo rei Felipe da Macedônia, que foi pai do famoso Alexandre o Grande, amém? Então Paulo fundou essa igreja na segunda viagem missionária dele, na segunda viagem missionária pela Europa. Paulo funda a igreja de Filipe, amém? E agora Paulo está preso já em Roma, no ano mais ou menos 61 depois de Cristo. Paulo está impossibilitado de viajar e fazer as viagens missionárias dele, e Paulo agora escreve esta carta que tem aí 4 capítulos, né? E Paulo agora tem propósito. Qual o propósito que Paulo tem nesta carta? Eu vou ler para vocês o propósito, presta atenção. O primeiro propósito do apóstolo Paulo, o principal objetivo de Paulo nesta carta seria agradecer de maneira entusiástica a forma e a generosidade e a amabilidade dos irmãos de Filipos, por mais uma vez haverem tirado de si para cooperar com as necessidades pessoais e ministeriais de Paulo em Roma.
o apóstolo aproveita a oportunidade para cumprir algumas funções importantes. Primeiro, propósito: fazer um relato geral das circunstâncias. B. Encorajar a igreja em Filipos e outros que viriam a ler esse depoimento a se manterem firmes e inabaláveis, mesmo diante das mais severas perseguições. Paulo exorta a se regozijarem no sofrimento por amor e fé em Cristo. C. Estimulá-los a desenvolver relacionamentos fraternais sérios e permanentes a partir de um caráter humilde, disposto a estabelecer um indestrutível senso de unidade entre a igreja. D. Formalizar a recomendação ministerial dos jovens servos Timóteo e Epafrodito à igreja em Filipos. E. Advertir os filipenses e demais igrejas contra os judaizantes, ou seja, os legalistas, antinomistas, ou seja, libertinos e místicos, defensores de uma espécie de espiritismo judaico, que tentavam infiltrar entre os irmãos para corromper a sã doutrina cristã. Amém? Então nós vemos aí os propósitos desta carta. Paulo agora, ele fala alguns versículos muito importantes aqui, como aquele versículo: meu viver é Cristo, ganhar é ganho, meu viver é Cristo, morrer é ganho. No capítulo 2, Paulo mostra que nós devemos ser humildes. Paulo começa a mostrar também o incentivo à igreja, e depois Paulo aceita, leva o desafio aos irmãos, né? Porque essa igreja, ela sempre compartilhava com o apóstolo Paulo financeiramente nas suas missões. Amém? Já tinham se doado 2 vezes, e agora ficaram sabendo que Paulo estava preso em Roma. Pela 3ª vez eles se juntaram, fizeram uma oferta missionária e mandaram pelos apóstolos, né? Pelos discípulos de Paulo, Epafrodito e Timóteo, amém? Que foram lá na cidade de Filipos, e eles trouxeram essa oferta missionária a Paulo em Roma, que estava preso. Então Paulo agradece, nesta carta Paulo agradece, né, a esse objetivo também de agradecer aos irmãos. E Paulo agora recomenda também para ficarem firmes, para serem humildes, para serem perseverantes durante as perseguições. Paulo disse, né, que Deus, Jesus, sendo igual a Deus, no capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo. Da mesma maneira que age em nós esse sentimento, né, de ser servo, de sermos humildes, temos um caráter, né, disposto a compreender os planos de Deus. E depois Paulo também, no capítulo 3, Paulo fala do propósito de nunca se desanimar, amém? Nunca se abater diante das circunstâncias. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Quer dizer, um homem que estava preso, né? Um homem que estava preso, sempre com o coração alegre, amém? Sempre em paz. E esta suficiência, este equilíbrio, essa estrutura que Paulo tinha, não vinha dele, vinha da pessoa de Cristo no seu coração, amém? A personificação de Cristo, na sua vida. Paulo disse: não vivo mais eu, como ele diz em Gálatas, né? 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo tinha essa estrutura, para dizer: aprendei de mim, observar o que eu faço, faça igual a mim, sede os meus imitadores. Por que Paulo dizia isso? Ele dizia assim: se vocês me imitarem, vocês vão ao céu. Se vocês fizerem o que eu estou fazendo, vocês vão se dar bem na presença de Deus, né? Para uma pessoa falar isso, é uma pessoa que tem que ter um caráter muito firme, uma firmeza muito firme. Então Paulo, uma certeza muito firme. E Paulo tinha essa estrutura. Então ele queria incentivar a igreja, mesmo ele preso. Ele disse: eu estou preso, mas muitos estão tomando exemplo na minha prisão, estão se animando diante da minha prisão, com o meu exemplo de vida, estão pregando a palavra de Cristo. Muitos estão se levantando através do meu testemunho, da minha vida, das perseguições que eu tenho sofrido. Não tenho ficado triste por isso, porque isso está redundando para a glória do Evangelho de Cristo. Então Paulo tinha um exemplo de vida. E agora no capítulo 3, o versículo 12, eu quero ler com vocês. Nós vamos ler daí para frente, até o capítulo 4, para vocês notarem. Olha só todo o contexto que eu coloquei para vocês aqui, para depois nós chegarmos no primeiro versículo que eu falei aqui hoje, no capítulo 4, verso 13.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para eu chegar a falar esta frase, eu tenho que entender todo o contexto antes, né? O que Paulo quis dizer quando ele disse eu posso, né? Eu sei que Deus pode todas as coisas na minha vida, Deus pode, quero ver se eu posso, né? Se eu posso também. Então Paulo estava mostrando, Deus pode, isso não há dúvida, quero ver se você pode, quero ver se eu tenho vida, se você tem vida, se nós temos vida. No capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim, e mostrando que o nosso alvo é Cristo, amém? Não que eu já tenha alcançado tudo isto, ou seja, perfeito, verso 12, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus, versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, verso 14, prossigo em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus, versículo 15, por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira, porém se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isto Deus vos esclarecerá. Versículo 16, contudo caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Versículo 17, caro irmão, sedes meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Aí, eu falei com vocês. Versículo 18, porquanto já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, verso 19, e o fim dessas pessoas é o quê? É a perdição, e o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com aquilo que é terreno, amém? No entanto, versículo 20, a nossa cidadania, a nossa cidade é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? O que Paulo está mostrando aqui? Versículo, no capítulo 3. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou ficaram, amém? Passou, amém? E eu prossigo para o alvo. Paulo disse, eu tenho um objetivo, como aqueles que correm no estádio, como os atletas, como aqueles que têm um foco na vida, têm um objetivo. Paulo disse, eu também tenho um objetivo, amém? Eu esqueço das coisas que para trás ficam, ou coisas boas, ou coisas ruins, não voltam mais. Então eu tenho que seguir. Isso significa perseverar na nossa conduta cristã. Amém, Jesus. E Paulo disse, porque eu digo isso porque tem muitas pessoas que falam com lágrimas nos olhos, que são inimigos de Cristo. Muitos ensinamentos errados, né? Naquela época já tinha lá os legalistas, os judeus, os judaizantes, fariseus, os legalistas, as pessoas que queriam fazer um misticismo judaico, né? Queriam fazer da doutrina de Cristo coisas errôneas. E Paulo naquela época já tinha heresias no meio da igreja. Pra você ter ideia. Hoje em dia, irmãos, pior ainda. Paulo disse, esses camaradas, o Deus deles não é Cristo, o Deus deles é o vento. Eles trabalham com o seu próprio orgulho, são da terra, falam da terra, eles não aguardam uma cidade no céu, eles não têm compromisso com Deus, eles não têm visão dos céus, eles não têm visão. Então Paulo diz, nós falamos com tristeza, nós precisamos perseverar, nós precisamos prosseguir para o alvo. E Paulo disse, imita a nossa fé, sejais meus imitadores, amém? Vê o que nós temos feito, vê o nosso padrão de vida, vê como nós agimos. Então nós precisamos, irmãos, sempre termos o exemplo de vida. Hoje em dia fica difícil muitas vezes na igreja, quanto mais nessa secularização que nós estamos vivendo, e a igreja envolvida com o mundo, né? De mão dadas com o mundo, modo de dizer, o mundanismo entrou dentro da igreja. E quando eu falo mundanismo é o sistema diabólico, de pecado, de
fazer vista grossa às coisas que Deus não quer. Então, Paulo está mostrando aqui que nós precisamos conquistar nosso padrão e temos que prestar atenção e estabelecermos a nossa conduta no que é certo. E temos um padrão de pessoas para nós seguirmos. Antigamente era mais fácil. Quando me converti, nós tínhamos quem era o nosso exemplo para o novo convertido? Eram os crentes mais velhos. Amém? Os crentes mais velhos eram nosso padrão. Eram aquelas pessoas que iam nos ensinar, amém? A conviver na sociedade como cristão, não é assim? Como falarmos. Nós vemos um mundo cheio de gíria, cheio de hábitos que ensinam é pecado, mas que é vergonhoso, né? Que nem tudo é pecado. A palavra torpe, não useis palavras torpe, Paulo fala em Efésios. Palavra torpe não é que é palavrão, é uma palavra de baixo calão, é um linguajar mundano, é um linguajar, né, de gíria, de estímulos verbais que não cai bem no vernáculo dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Então, na nossa época, nós éramos corrigidos. Quem era o nosso padrão assim, de exemplo para os homens? Eram os pastores, os presbíteros, os obreiros da igreja, era o padrão dos jovens, rapazes, das irmãs, as irmãs mais velhas, das moças, seguiam os padrões, né? Como as irmãs se vestiam, como as irmãs tratavam os maridos, como as irmãs viviam em sociedade, né? A comunhão da igreja, tudo isso é exemplo para nós. E ali nós íamos tendo um parâmetro, temos uma moldura, temos um mentor. Esta é a palavra certa. Nosso pastor principalmente, na época o meu tio Geraldo, o missionário Geraldo, né? Era o meu mentor principal. Tinha o pastor Gaspar, tinha o pastor Francisco, meu cunhado na época evangelista. Tinha muitas pessoas que eram mentores para nós. E nós que éramos mais jovens, nós olhávamos para aqueles homens, nós começávamos a imitar a vida deles, começávamos a imitar a fé deles, começávamos a imitar a maneira deles falarem, a maneira deles ler a Bíblia, a maneira deles tratarem. Tudo para nós era um padrão. Amém? Amém. E o que o nosso pastor falava era lei. Não tinha internet, não tinha essa globalização, amém? Você ouvia uma mensagem do seu pastor e você seguia aquela norma, você seguia aquilo que o seu pastor falava. Se ele tivesse certo, amém. E se ele tivesse errado, pastor, se você fosse sincero do coração, lá na frente você ia saber, e se você iria se corrigir, ou Deus ia dar um jeito de mostrar para você. Se aquela igreja fosse errada, Deus ia te colocar numa igreja certa. Amém? Mas nós tínhamos mais facilidade de seguir. Hoje não. Hoje as pessoas, com a globalização, com a tecnologia, elas ouvem 15 pastores ao mesmo tempo, né? Elas ouvem 15 pastores ao mesmo tempo. Elas ouvem a palavra da igreja, aquela mensagem da igreja, mas ao mesmo tempo ela está ouvindo 15 pastores diferentes. Aí ela não tem uma referência única de ela seguir o padrão, né? Não que eu sou contra o conhecimento, ou não, ao contrário, eu incentivo as pessoas a pesquisarem, mas nós temos que ter um padrão de vida. Amém. Daquele pastor que nós estamos ministrando. Amém. O dia a dia na igreja. Aleluia. Aquilo tem que ser o meu exemplo. A igreja que eu estou tem que ser o meu exemplo. O pastor, é isso que Paulo está falando aqui. Imitai a minha fé. Vede como nós estamos vivendo. Imitai a nossa fé, esteja perseverante, né? Esteja junto conosco, nosso compromisso é com Deus. Então Paulo está mostrando aqui a unidade. Ele fala até aqui no versículo 17, ó: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Amém? Olha para nós, segue o que nós temos seguido. Por isso, irmãos, que hoje é difícil. Hoje as pessoas não querem ter um mentor. As pessoas não querem, amém? As pessoas não querem. Muitas vezes não querem ter um compromisso, não querem seguir em direção ao alvo, não querem ser trabalhadas por Deus, porque juntar pessoas é fácil. Agora, transformar essas pessoas em discípulos não é fácil. Não é isso? Você preparar um discípulo para que ele possa falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é fácil. Amém? Se tornar um cristão maduro espiritualmente, amadurecido nas ideias, amadurecido no conhecimento, não é do dia
para a noite. Então existem muitas heresias no caminho, existem muitos falsos profetas, sempre existiu e sempre vai existir. Então Paulo está direcionando aqui. No capítulo 4, Paulo agora mostra o quê? A unidade e a alegria na oração. Portanto, meus irmãos, a quem amam e de quem tenho saudades, olha Paulo dizendo, versículo 1: minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. 2: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam uma boa convivência no Senhor. 3: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo a causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está lembrando aqui dos irmãos, amém? Da cidade lá na época. 4: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. O regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade, versículo 5, conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. 6: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Verso 7. Fazendo isso, qual que é o resultado? Se eu lançar sobre Deus, se eu buscar, não andar ansioso. Versículo 7 dá o resultado. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Olha a maturidade que Paulo está mostrando aqui. Busca Deus, coloque tudo diante de Deus. Não andeis preocupados, não andeis solícitos, não andeis demasiadamente preocupados, mas entregue tudo na presença de Deus. Descanse nas promessas de Cristo, confie em Cristo. Paulo disse: você fazendo isso, o que vai acontecer? A paz de Cristo. A paz de Cristo vai vir sobre você. Amém? A paz de Cristo vai vir sobre você, e ela ultrapassará todo entendimento, ela guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Sabe que é uma pessoa intocável? Imune. Imune. Paulo se tornou um camarada imune. Paulo, ele teve tanta afinidade com Deus, que ele descobriu o segredo. Eu me preocupo de estar perto de Deus. E Deus vai se preocupar com tudo que está sobre a minha vida. Você entende isso? Diga amém. Amém. Se eu se preocupar com as coisas, eu não vou ter a proteção de Deus daqui. Se eu me preocupar em estar perto de Deus, as circunstâncias não vão alcançar a minha paz. O meu pensamento, as minhas emoções, as minhas atitudes vão estar guardadas numa paz, numa segurança, numa estabilidade tão grande, que só aqueles que têm esta afinidade vão entender. Amém? Amém. Enquanto que o irmão está se descabelando de um lado, a irmã está em paz. Enquanto que o outro está, é como diz o Salmo 119, muita paz. Deus que ama a sua lei, e para eles não há tropeço. Não é que essa pessoa não está passando, nós estamos falando de um camarada que estava preso. Paulo não estava numa colônia de férias. Paulo não estava numa rede tomando suquinho de laranja e cantando Jesus é bom. Paulo estava preso. O corpo dele estava preso, mas o espírito, a estrutura de Paulo era de um homem celestial, de um homem de paz, um homem que não tinha medo, um homem que não tinha medo da circunstância, não tinha medo do amanhã, ele não tinha medo de nada. Hoje nós estamos vendo os irmãos cantando, porque ele vive, posso crer. Tem até um monte de vídeos na internet. Cantar é fácil, meu filho. Eu quero ver você cantar porque ele vive, que nem Paulo estava debaixo do chicote romano, debaixo de perseguição, faltando alimento, faltando muitas vezes amigos, carência de pessoas, mas Paulo estava certo. E ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fiz questão de ler com vocês esta carta e mostrar a estrutura dela, para antes de chegarmos a esse versículo, para vocês entenderem o que passava na cabeça dele, quando ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não era uma frase jogada ao ar, não era uma frase vazia, não era uma frase de para-choque de caminhão.
era um homem que sabia o que estava falando. Ele tinha uma paz, irmãos, irredutível. Nada tirava a paz do apóstolo Paulo. Ele chegou a uma maturidade. Veio a notícia ruim, ele estava tranquilo. Veio a notícia boa, ele estava tranquilo. Ele não andava segundo as circunstâncias, ele andava segundo a fé em Cristo. Amém. Ele tinha certeza que Deus é fiel e que Deus guardaria sua mente. Porque todo campo de batalha começa aqui dentro. É verdade. É aqui dentro que a nossa a maior luta nossa é aqui dentro. É aqui dentro. E Paulo disse: o vosso coração, o vosso pensamento, as vossas emoções estarão guardadas. Amém. Quando você e eu orarmos, quando você e eu se apegarmos a Deus, chegarmos mais perto dele em oração, em meditação, em clamor, em súplica. Olha no versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro. Aí Paulo dá uma lista aqui, ó. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Tem tradução que diz assim: seja isso que domine o vosso pensamento. Amém? Tudo que é de boa fama, tudo que é... Não deixa, gente, pensamentos do inferno fazer ninho na sua cabeça. Amém. Não permita que a seta inflamada de Satanás venha fazer ninho na minha e na sua cabeça. Aleluia. Eu não lembro agora de uma pessoa que escreveu: eu não posso impedir os passarinhos de voarem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninho. Amém. Amém? Voar até pode, agora fazer ninho não. Pensamentos ruins podem até vir, mas fazer ninho na nossa cabeça não. Amém. Paulo orienta: tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro, seja isso que domine o vosso pensar. Aleluia? Aleluia. Se Glória está a Deus. fora desses projetos, se expulsa. Não aceita. Tem muita mentira passada por verdade. Tem muitos falsos ensinos aí querendo contrariar o Evangelho de Cristo, né? Tem muito blá 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 por Evangelho. Não, nós temos que pensar no Evangelho. Temos que pensar naquilo que é verdadeiro. Olha só no versículo 9. Aí vem aqui que nós temos falado aqui. Olha o que Paulo fala no versículo 9, queridos. Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, olha que coisa maravilhosa, isto praticar. Fazendo isto, olha só, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não é só eu que tenho paz. Eu tenho paz porque eu aprendi em Deus. Eu passei por situações, por um discipulado, fui ensinado e hoje eu obtive essa paz. Tudo que você ouviu ao meu respeito, tudo que você aprendeu de mim, tudo que você vivenciou na minha vida, pratica isto. Coloca isto em prática, e o Deus de paz será convosco. Amém. Aleluia! O Glória a mesmo Deus que está no meu coração vai estar no seu coração. Glória a Deus. A mesma segurança que Paulo tinha, disse, a mesma segurança que eu tenho em Cristo, você também vai ter. Porque Paulo tinha discípulos, amém? Paulo tinha obreiros, tinha igrejas que ele abriu, né? Fez 3 viagens missionárias, ninguém fez 4, mas só foi na 3. Mas Paulo ele abriu muitas igrejas, e ele queria que os seus filhos na fé fossem firmes, constantes, perseverantes, igual ele. Eu louvo a Deus, na minha caminhada missionária, na minha carreira de fé, eu tenho muitos filhos na fé. Aleluia, Jesus. E a maioria deles, graças a Deus, pensa que nem eu. Aprendeu o que eu ensinei para eles, o que nós ensinamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Eles estão vivendo a mesma coisa, e o Deus de paz tem sido com eles, como também tem sido comigo. Aleluia. Né? Então isso é bonito, isso é importante. Você pensa que não, mas tem muita gente de olho em você. Tem muita gente notando se você realmente é um crente verdadeiro, se você é um discípulo de Jesus verdadeiro. Tem muitas pessoas que olham para a gente, ficam observando a gente. Você vê, esses dias eu falei com um rapaz que faz o quê? 30 anos que eu não converso com ele, 31 anos. Na época eu conheci, a última viagem que eu fiz missionária, uma das primeiras viagens minhas, eu tinha 17 anos. Ele era jovem também, ele me viu viajando, ele era jovem, ele ficou fascinado porque ele viu um rapaz que nem ele, já fazendo a obra de Deus. Aleluia. Ele ficou fascinado. Glória a Deus. Né? E na época nós brincávamos com ele, ia pregar na igreja do avô dele, que era obreiro também, na Casa da Bênção.
E esses dias, ele esteve aí, passou 30 e poucos anos, conseguimos achar, conversar com a família pela internet, e eu conversei com ele, passou por 3 operações, teve 3 infartos, quase que foi para a glória, e está se restabelecendo faz 15 dias. Aí eu fui falar com ele esses dias, né, depois de velho, nós dois já velho, depois de 30 e poucos anos. Eu olhei para ele e disse: ô pastor Paulo, que alegria ver o senhor, rapaz. Já de Paulinho. Rapaz, quando o Misael, meu sobrinho, falou que conseguiu achar o senhor, aí nós conversando, e disse, no final da conversa, eu disse: olha, você não tem ideia como que o senhor é importante na minha vida. Aquela época, tem 2 coisas que abrem meu coração. Eu abri meu coração para Jesus, 2 pessoas que tocou meu coração: Jesus e o senhor. Amém. Sabe o que é você ouvir isso depois de 30 anos? Aí você nota que a nossa vida é um exemplo para muitas pessoas. As pessoas se alegram muitas vezes em ver você firme na presença de Deus, me ver firme. As pessoas vão notando que a gente tem um propósito, né? E quanto mais forte nós formos na fé. E Paulo disse: gente, vocês querem ter paz? Qual que é o produto da paz? Dinheiro no bolso? Não. Casa boa? Não. Bom emprego? Não. Segurança de ter uma paz é termos Jesus no nosso coração. Aleluia. Essa é a nossa melhor essência, é termos Jesus dentro de nós. Se nós temos Jesus, tudo o resto vai atrás. Mas se não tem Jesus, qualquer coisa tira a nossa paz, gente. Qualquer coisa tira nós do sério, qualquer coisa tira nós do eixo. Você pode morar bem, você pode ter carro do ano, você pode viver bem financeiramente, mas você nunca vai ter paz. Paz só pode obter quem está perto de Deus. Pessoas que estão sendo trabalhadas, tá? Deus trabalha na sua vida, Deus trabalha na minha vida. Pastor, por que o cristão passa a prova? Porque Deus está trabalhando, Deus está corrigindo, Deus ama, Deus permite situação para nos corrigir, Deus permite muitas vezes sufoco para nos corrigir, Deus permite situações para nos colocar no eixo, Deus permite. Amém. Aleluia. Deus permite. É isso que Paulo está falando aqui, no versículo 10, para nós terminarmos. Alegram-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas me faltava a ocasião apropriada. Paulo agradecendo a eles. Não vos declaro isso por estar necessitado. Olha só, não se esquecendo que eles ajudaram Paulo financeiramente, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre qualquer circunstância. Paulo diz: não estou falando isso por necessidade não, gente, porque eu aprendi. Não é que eu sabia não. Como diz uma coisa, né? Uma frase: ninguém nasce sabendo. Se alguém falar que nasceu sabendo, é sinal que não aprendeu não. Amém? Ninguém nasce sabendo. Se alguém falar que nasceu, então isso não aprendeu nada. Ninguém nasce sabendo. Eu aprendi a contentar-me, a viver satisfeito. Não é só viver, é viver satisfeito sobre qualquer circunstância. 12. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora seja Deus. que nós chegamos Jesus. no tema da mensagem que eu falei no começo. Louvado seja Tudo posso naquele que me fortalece. Deus. Os irmãos sabem que Paulo era um doutor da lei. Paulo era um homem preparado para ser sacerdote. Paulo era um homem douto, um homem que falava vários idiomas. Paulo era um homem muito rico. Paulo tinha uma família nobre. Paulo disse: eu sei ter fartura. Quando ele falou que sabia ter fartura, ele se lembrou dos dias antes de conhecer Jesus, como ele vivia em regalia financeira. Ele perdeu tudo quando veio para a fé. Foi desprezado, foi desmembrado da família, foi desprezado pela família. Paulo se tornou um homem pobre, simples do povo, mas ele falou: eu sei, fui ensinado a passar e a viver com satisfação em qualquer período da minha vida. Aleluia. Deus me ensinou. Eu sei a ter fartura, eu sei passar necessidade, e ainda passo a situação com satisfação. Glória a Deus. Porque, irmão, passar com murmuração,
Passar a prova com reclamando, xingando, isso aí, irmão, o que faz? Se eu passar pela prova reclamando e murmurando, senão eu não aprendi, eu sei passar de necessidade, não sei. Paulo está falando, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, como também sei passar fome. Já passei fome por amor a Cristo, já tive abundância. Que Paulo queria dizer? Eu tenho que saber lidar com pessoas em situações de vaca gorda, como também eu tenho que saber passar com vacas magras. Quando nós aprendemos a ser missionário, você tem que aprender isso, né? Tem viagem que você vai, a situação das famílias, a situação da igreja, você vai dormir em quarto com ar-condicionado, vai ter 3 refeições por dia, vai ser uma maravilha. Mas tem região que você vai que vai ter uma refeição só por dia, tu vai dormir em colchão de palha, ou muitas vezes no chão, não tem nem ventilador, ar-condicionado já não tem mesmo, nem ventilador. Aí você vai falar o quê? Tem misericórdia, Senhor, isso é missão, né? Não é? É isso que Paulo está ensinando. Deus permite você e eu passarmos por certos extremos para nós glorificarmos e bendizermos o nome de Deus. Glória a Deus. E não é passar reclamando, não é passar com satisfação. Hoje só tem pão seco. Senhor, muito obrigado, Pai. E isso com o coração de paz. Não é? Que miséria! É do inferno. O ímpio está lá comendo presunto, eu estou aqui comendo pão seco. Aquele que não adora Deus, adora o ídolo, está lá. Aí o irmão começa a murmurar, criar heresia em nome de Deus. Não é isso que Paulo está ensinando. Está entendendo? Paulo diz, eu sei, eu aprendi a passar necessidade. Eu aprendi a ter fartura. Eu sei estar feliz sem estar triste. Em todas as formas e maneiras Deus me instruiu. Aleluia. Eu fui preparado. Meu emocional foi trabalhado pelo Espírito de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Jesus. Então vocês notem que é muito fácil pegar um versículo isolado, tirar ele do contexto e usar como chavão de campanha. É muito fácil, irmão. Mas trazer para o contexto e ver o que aconteceu na vida desse homem que estava preso, né? E agora agradecer na igreja, aos irmãos que ajudaram. Ó, Deus abençoe vocês, pelo amor que vocês me receberam, pela oferta que vocês me doaram. Eu não estou falando isso por necessidade não, fique em paz, porque eu já aprendi, amém? A ter fartura, a ter necessidade. Eu estou satisfeito, estou alegre. Então, o que mais bonito da pessoa, irmãos, não é condições, é como que ela vive cada situação da vida dela. Tem gente que quando está na miséria reclamando, quando está na vaca gorda é orgulhoso, é orgulhosa, prepotente, quer pisar nos mais menos desfavorecidos, se acha, né, o último biscoito do pacote, né, se sente, né, já vê os familiares por baixo, já se sente o melhor. Paulo diz, não é assim que é cristão. O cristão verdadeiro, ele sabe ter fartura. Amém? E quando Deus abençoa, ele sabe que ele não merece. Quem abençoou ele foi Deus, porque Deus é misericordioso. É verdade. E ele é uma pessoa bondosa, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, tendo coisas boas ou não. Porque coisas boas, humildade não está em coisas, humildade está em caráter, está em estrutura, né? E tem pessoas que eu já presenciei isso, fui fazer uma viagem certa feita, que nós estávamos passando uma prova muito grande, e naquela região ficamos uns dias comendo arroz e jiló. Eu odiava jiló, mas só tinha arroz e jiló. E aí? Aí eu pegava o arroz e lembrava da casa da minha mãe, longe. Na casa da mãe tinha fartura. Eu estava comendo arroz e jiló, né? Mas não é por causa disso que eu fui embora no outro dia. Falei, vou embora dessa missão aqui, vou embora dessa terra, que eu vim aqui passar fome. Não. Eu aprendi, Deus me ensinou a glorificar Ele, a aprender a comer as coisas, agradecer a Deus também, saber que Deus é sustentador nosso. Não é assim? Então nós temos que aprender. Pastor, o crente que é crente, o crente não passa por prova. Quem te falou isso? O crente não passa por aperto. Quem te falou isso, irmão? Então isso não é Bíblia, né? Nós passamos, se o apóstolo Paulo, um dos nossos pais da fé, primeiro pai evangélico dos gentios, Paulo aí da Bíblia gentílicas, ele passou com o perrengue,
Ele aprendeu e disse: eu posso todas as coisas naquele Aleluia. que me fortalece. E essa força, ele disse: ó, eu posso porque quem me fortalece é o Senhor. Posso todas as coisas naquele. Essa força que me fez poder, essa força que me fez aprender, essa força que me ensinou, não veio de mim. Não é capacitação humana. Isto vem do alto. Isto vem de Deus. Amém. Amém? Além de poder, eu sei que esta energia, a força, vem do Espírito Santo dentro dos corações humanos. Aleluia, Jesus. Então isso está à disposição sua e à minha disposição. Se Paulo pôde, nós também podemos, se nós aprendermos de Deus. Se nós calarmos a nossa boca na hora da luta, não murmurar, não reclamar, né? Primeiro sermos provados. Aprovado, depois de aprovado, somos promovidos. Mas antes de ser aprovado, Deus vai permitir sempre. Tem gente que Deus permite sempre. Ah, não aprendeu nada, volta para a luta. Aí Deus tira do banho um pouquinho aí, melhorou? Volta para a luta. Tem crente, não, infelizmente, ele não aprende. Tem crente que tem que vir na luta para aprender. Se Deus tira ele da luta, ele já começa. Né? Se Deus, ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Então nós precisamos aprender. É isso que Paulo mostra aqui nesta carta. Para nós terminarmos aqui no versículo 14. Entretanto fizestes bem em participarmos da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo aí, ó, no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de oferta, versículo 17, mas busco preferencialmente o bem, que pode ser creditado na vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Verso 19. Mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo faz o fechamento da carta, irmãos, agradecendo aos irmãos pelas ofertas, pelo amor, pelo carinho. Paulo disse: eu estou tranquilo, tenho até mais do que eu mereço. Estou tranquilo. Amém? Aí você pensa assim: mas esse cara está na colônia de férias? Não, ele está preso. Mas ele disse aqui que está tranquilo. Ele disse que está na bênção. Ele disse aqui que nada tem falta. Irmão, porque o que interessa para a gente, Paulo tinha a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Aleluia. Amém? Principalmente naquela época de perseguição, os irmãos sabem disso. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos aprender nesta noite. Amém, Jesus. Medite nisso quando você for dormir essa noite. Faça essa pergunta ao seu coração: eu posso todas as coisas em Cristo? Será que eu sei passar necessidade? Será que eu sei passar por luta? Toda vez que vem luta, eu reclamo pra caramba. Toda vez que vem uma teinha de aranha, eu quero chutar o balde. Eu não aprendi nada, Senhor, me perdoa. Esse é o desafio que nós temos nesta noite. Porque eu e você estamos vivendo o Apocalipse. Estamos começando a grande tribulação, meu querido. Nós não estamos vivendo Gênesis, não. Nós estamos vivendo finais dos tempos. Então nós temos que aprender a ter realmente presença de Deus. Paz de Deus em nosso coração. Né? Aquela paz que excede todo o pensamento e todo entendimento, que guarda o nosso coração. Esta paz é a paz que só Cristo dá. Amém. O mundo não tem esta paz. Coisas não dão paz. Coisas não preenchem nosso caráter. Coisas só preenchem nosso ser. O ter. Mas nós temos que ser, antes de ter, a nossa estrutura, quem pode preencher é só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então nessa noite que passa, que Deus possa falar poderosamente ao seu e ao meu coração, nessa expectativa. Eu posso. Né? Quando o irmão falar esse versículo para você, quando alguém falar para você: não, irmão, eu posso, aí você vai lembrar dessa mensagem, você vai lembrar da carta de Filipos, você vai dizer: irmão, você pode mesmo? Vamos sentar aqui para nós conversar. Aí você vai poder mostrar para ele por que Paulo fala isso. Amém. E não só essa passagem, irmãos. Todas as passagens bíblicas, tudo tem um porquê antes.
Amém? Então nós devemos de observar e examinar as Escrituras. Que nesta noite o Espírito Santo continue falando com você. Aleluia. Ficamos de pé, vamos agradecer ao Senhor.